Você está ouvindo o podcast do Midiato. Especial Rumores. Olá! Essa série especial de podcasts comenta o dossiê sobre os 70 anos da entrada da televisão no Brasil, publicado na 28ª edição da revista Rumores. O periódico científico se dedica aos estudos da comunicação, linguagem e mídias. Esse dossiê foi organizado pela pesquisadora e editora convidada, Amanda Miranda, e por Rosana de Lima Soares, editora científica e uma das líderes do Midiato. Em cada episódio, ouviremos as autoras e os autores falando um pouco sobre seus artigos. Confira! Olá, eu me chamo Anderson Lopes e eu escrevi um artigo que compõe a última edição da revista Rumores. Esta foi uma edição dedicada a pensar a ficção televisiva nas suas transformações, continuidades, especialmente no nosso país, com o aniversário de 70 anos da televisão. O artigo que eu escrevi se chama Queer as a Zombie, Metaforizações da Homofobia na Ficção Televisiva. Como um objeto de estudo que eu trouxe para analisar, para debater, eu pensei em trabalhar com uma minissérie chamada In the Flesh. Essa é uma minissérie produzida pela BBC, especificamente por um braço da BBC chamado BBC 3, que foi ao ar em 2013, teve 2 temporadas, mas eu centrei a minha atenção na primeira temporada com os seus 3 primeiros e únicos episódios daquela temporada. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. We're living in a world where real monsters exist. They are not your neighbors, not your friends. They are... O que eu objetivei com esse artigo que eu gostaria de falar aqui com você? O primeiro ponto é que esse trabalho tenta trazer para o cenário brasileiro um pouco da discussão sobre os zombie studies, ou estudos de zumbi. Pode soar já um pouco deslocado, até meio engraçado, que um acadêmico, que alguém que faz parte da academia vai estudar zumbis, mas fora do nosso espaço brasileiro e quiçá latino-americano, a gente já tem uma pequena tradição no mundo anglófono da academia que pesquisa as personagens zumbis, os processos de zumbificação, seja na literatura, no cinema, na televisão, nos games, em múltiplas materialidades. Por que essas pessoas pesquisam isso e por que eu também quis pesquisar e trazer esse artigo falando desse tema? Especialmente porque a gente olha para essas figuras que estão no campo da ficção, muitas vezes transitam pelo espaço do imaginário coletivo, pelo campo do fantástico, do estranho, e elas têm algo a falar para além da superfície da sua representação, Então, essas figuras zumbis falam sobre os nossos dilemas com a morte, inclusive com a vida, dos nossos problemas com a própria ideia de corpo, das nossas melancolias, de todas as questões que envolvem a forma como a gente vive, a nossa maneira de viver, em relação, por exemplo, ao consumo, à alienação, a tantos outros pontos. Especificamente, os zumbis dessa série In the Flesh, eles são categorizados por mim e por outros autores como zumbis sentimentalizados. Ou seja, diferente dos zumbis mais clássicos que a gente vê nos filmes do Romero, por exemplo, A Noite dos Mortos-Vivos, diferentemente desse tipo de representação, aqui a gente fala de uma personagem que ela tem sentimentos, racionalidade, memórias, lembranças e, obviamente, casos muito específicos de tristeza, tristeza profunda, melancolia, tudo aquilo que a gente, enquanto ser humano, vivencia. E que, no caso dessas personagens, eles vivenciam pós-mortem. E aí, trazendo para o meu artigo, um ponto que eu queria discutir era como essas representações zumbificadas falavam de homofobia num contexto mais amplo. Essa, como eu já disse, é uma série, mas a gente pode chamá-la de minissérie pelo tamanho que ela teve, que tentou mostrar
um personagem principal que, ao mesmo tempo em que ele é um zumbi, ele também é um personagem gay. E ele começa a sofrer formas de homofobia e formas de discriminação que atentam para essas duas vertentes, né? Um nojo, uma repulsa pela sua condição enquanto uma personagem monstruosa, zumbi, e ao mesmo tempo um nojo, uma repulsa pela sua orientação sexual. Eu utilizei os processos trabalhados pelo professor Roberto Leite sobre metaforização discursiva para entender como essa série trabalhava isso, né? Especificamente no conceito de isotopia discursiva, ou seja, perceber como o tema da discriminação / homofobia era tratado no plano da ficcionalidade, mas que reverberava no campo da realidade, no campo das vivências mais concretas. E eu acabei discutindo, ao fim do trabalho, que é possível a gente enxergar nessa obra pelo menos 5 tipos de homofobia. A homofobia familiar, a homofobia clínica, a homofobia religiosa, a homofobia institucionalmente persecutória e a homofobia interiorizada. Tudo isso para dizer, mais uma vez, o quanto é interessante e importante que a gente olhe para as narrativas audiovisuais, ficcionais, não apenas como um mero entretenimento, mas como formas de representar, ressignificar, remodelar e dar sentido para as nossas práticas cotidianas, entre aspas, no mundo real. Você acabou de ouvir um episódio do podcast do Midiato dedicado ao dossiê sobre os 70 anos da TV no Brasil. Para baixar esse e outros artigos, acesse o site da Rumores em www.revistas.usp.br/rumores. Siga o Midiato no Facebook e Instagram para ficar por dentro de todas as nossas atividades. E até o nosso próximo encontro!